Começa agora a quarta entrevista do painel Small Caps do InfoMoney. A cada dia dessa semana a gente está trazendo um convidado para comentar sobre uma ação de baixa liquidez que ele vê uma grande oportunidade na bolsa. Hoje a gente chamou o gestor da Mosaico Capital, Roberto Knopfelmacher, desculpa. Imagina, acontece sempre. Para comentar sobre a ação da Fras-le, uma empresa que esse ano ainda não andou na bolsa, mas ele acredita que tem um potencial para subir cerca de 70% ainda esse ano. Para quem está acompanhando a transmissão ao vivo, só vou deixar o recado de que, se não conferiu as entrevistas que a gente fez ao longo dessa semana, a gente vai disponibilizar o link no chat e para quem vai assistir a gravação também vai estar disponibilizada dentro da matéria. Bom, Roberto, queria agradecer a sua presença. Primeiro, comentar um pouquinho o foco da Mosaico, que a gente estava até falando, né, antes de iniciar a entrevista, focada em ações de baixa liquidez, né? Vocês têm um fundo lá focado exclusivamente nessas ações. Isso mesmo. Eu queria que você falasse só um pouquinho da Mosaico e depois já partisse para comentar sobre o case da Fras-le. Tá ótimo. Então, a Mosaico, o fundo Mosaico, foi criado há 6 anos atrás. Na verdade, ele começou sendo incubado numa outra gestora, mas a gestão sempre foi feita por mim. Durante esses primeiros 3 anos, ele ficou dentro dessa gestora, criando um track record e ganhando uma massa crítica que possibilitaram que se desse o passo de a gente institucionalizar, criar a Mosaico Capital. Isso aconteceu no final de 2012. Então, desde 2010, o fundo tem focado em small caps. A gente não faz só isso, a gente tem, por exemplo, o Itaú na carteira, mas a gente, em todos os anos, performou melhor do que o índice de small caps. O retorno acumulado nesse período do fundo é cerca de 15%, enquanto tanto o índice de small caps quanto o Ibovespa tem um retorno médio de cerca de menos 1%. Então a gente tem um alfa, que é, vamos dizer, uma gordura em relação aos índices, em média de uns 16%, 17%. E são 15 ações que hoje vocês têm? Isso, hoje temos 15 ações no fundo e costuma ficar dentro desse range, entre 15 e 20 ações. Bom, agora vamos partir para o case de hoje, Fras-le. Uma ação que você escolheu, vê um potencial de alta de cerca de 70%, uma ação de baixíssima liquidez na bolsa, né? É verdade. Ela gira uma média de R$250 mil dia. Bom, primeiro, por que você escolheu a Fras-le, para quem está nos assistindo e não conhece também o case, e comentar um pouquinho para a gente entender. Então, a Fras-le é uma empresa que eu acho que ela traz uma boa combinação, uma combinação muito interessante, que é um bom negócio muito sólido, estável. A gente vai explicar por que ele é estável. Ele é repleto de vantagens competitivas, tem oportunidades de crescimento. Então, é uma empresa que, assim, dá vontade de ser sócio, e ela está, vamos dizer, com um preço em bolsa que é um preço muito atrativo, na nossa opinião. Esse preço é atrativo quando você faz as contas de fluxo de caixa descontado, você vê uma diferença para o valor justo da ação de uns 70%, daí esse potencial de alta. E ela também é atrativa quando a gente compara com os pares delas, outras empresas de autopeças, que, em média, os múltiplos da Fras-le estão à metade dos múltiplos das outras empresas do setor. Na Bovespa, quais seriam os pares dela? Então, você pode comparar com a empresa controladora dela, que é a Randon, você pode comparar com a Metal Leve, que, vamos dizer, tem um perfil de receita mais parecido com o dela, com a Tupi, com a Marco Polo, enfim, essas empresas são o peer group, que a gente costuma chamar da Fras-le. Elas costumam a ser mais líquidas do que a Fras-le, mas eu acho que esse desconto de 50%, ele é um desconto exagerado, e, na verdade, as perspectivas de liquidez da Fras-le, a gente depois pode falar um pouco mais sobre isso, elas são de melhora. Existe um potencial para que a liquidez da Fras-le melhore. Na verdade, a Fras-le, ela não é uma empresa pequena, ela é uma empresa que tem um faturamento de R$1 bilhão e teve um EBITDA do tamanho do EBITDA da Lynx, por exemplo, no ano passado. Curiosamente, a Lynx tem um valor de mercado 3 vezes maior do que o da Fras-le. Tudo bem que é uma empresa de tecnologia,
Mas a verdade é que assim, muito do desconto que a Fras-le tem é por conta dela ser uma empresa pouco conhecida. E eu acho que, assim, em questão de alguns anos, a gente vai falar da Gávea, que entrou dentro do acordo de acionistas da empresa recentemente, tem fundos de pensão que têm juntos 20 e poucos por cento do capital da Fras-le que provavelmente vão querer desinvestir em algum momento. Então, essa empresa que tem, vamos dizer, uma base de minoritários que se mexe pouco, tem um potencial de, se continuar entregando os resultados sólidos que ela vem entregando e com esses possíveis desinvestimentos de acionistas históricos, venha a se tornar uma empresa muito mais líquida. Nas minhas contas, poderia estar negociando 3 milhões de reais por dia, no dia que esses investidores venderem, em relação aos 200 mil que ela negocia hoje. E você comentou, uma empresa que parece atrativa olhando na relação múltiplo, né? Mas o negócio dela em si, autopeças, tende a seguir bom? Como que é a perspectiva para o setor mesmo? Joia, ótima pergunta, Paula, porque na verdade ela é uma empresa especial dentro do negócio de autopeças. Quando a gente pensa numa empresa de autopeças, vem à mente para a gente uma empresa que, vamos dizer, tem uma relação muito umbilical com as montadoras e que, vamos dizer, todas essas flutuações que a gente enxerga na produção de caminhões, de carros, que elas se refletem na produção dessas outras empresas. Só que a Fras-le é uma exceção. 85% da receita dela vem do mercado de reposição. E aí eu acho que vale dar um passo atrás, porque a gente já falou bastante da empresa, mas a gente não falou o que ela faz. A Fras-le ela faz material de fricção, que é pastilha e lona de freio. E como isso é um item que a gente recorrentemente tem que trocar nos nossos carros ao longo da vida deles, o mercado de reposição é muito mais representativo do que o mercado das montadoras de carros novos, de caminhões novos. Então, 85% da receita da Fras-le vem do mercado de reposição. E, além disso, a Fras-le tem metade da receita dela vindo de exportações ou das vendas que ela faz através das plantas dela na China e nos Estados Unidos, né? O modelo de negócio da Fras-le, ele é mais ou menos que nem o da Gillette, assim. Se você for pensar, ela tem como a Gillette ganha dinheiro? A Gillette te fideliza através do aparelho de barbear e ganha o dinheiro dela na venda da lâmina, que é um negócio super recorrente. A Fras-le, ela, por ser uma empresa inovadora que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, historicamente 3% da receita dela ela concentra em pesquisa e desenvolvimento, ela conseguiu, vamos dizer, ser tida perante as montadoras como, vamos dizer, uma empresa parceira no desenvolvimento dos produtos. E aí, em função disso, em lonas para caminhões pesados, ela tem um market share arrasador de 98% aqui no Brasil. Então, praticamente todos os caminhões hoje em dia saem das fábricas, caminhões pesados, com o produto Fras-le, que é o produto original. Isso faz com que, assim, na hora da reposição, exista uma chance muito maior de se escolher Fras-le ao invés dos concorrentes, né? As margens na reposição são bem mais interessantes do que as margens junto às montadoras, né? Então, eu acho que ela tem uma tendência muito interessante para frente e ela é corroborada pelo histórico. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, a receita da Fras-le cresceu em média 9% ao ano. E só teve um ano que teve queda de receita, que foi 2009, o ano pós-quebra da Lehman Brothers, e essa queda foi só de 1%. Essa estabilidade que ela tem, esse crescimento, vamos dizer, num ritmo consistente, vem dessa mistura de que ela está exposta muito ao mercado de reposição, que é um mercado muito mais recorrente, e também ao fato de que ela tem a saída da exportação.
Então, mesmo no ano passado, em que até a reposição no Brasil sofreu, ela conseguiu, vamos dizer, contrabalancear isso com vendas lá fora e um câmbio mais favorável. Enfim, ela é uma empresa que o cliente dela tem uma perfeita noção do valor dos produtos da Fras-le, porque, dado toda essa pesquisa e desenvolvimento que a gente falou antes, ela tem um maior laboratório da América Latina de material de fricção, com um campo de prova próprio, 17 engenheiros. Tudo isso se traduz num produto que gera mais durabilidade e que preserva o sistema de freio do caminhão. E aí, vamos dizer, esse reconhecimento faz com que a empresa cobre em cerca de 15% de prêmio em relação aos pares dela, né? E isso ajuda com que a Fras-le tenha as maiores margens EBITDA entre as empresas de material de fricção, que a gente tem notícia, e que, assim, quando a gente compara com as outras empresas de autopeças, o ROI médio da Fras-le, ele tem se destacado, né? Então, ela é uma empresa que, por conta de ter marca, por conta de ter, vamos dizer, um produto diferenciado. A gente também não falou um pouco de uma outra vantagem competitiva muito importante, que é o fato de que a Fras-le está muito bem posicionada na distribuição aqui no Brasil. Ela, assim, tem presença em 600 pontos de venda no Brasil, de longe, entre os concorrentes, quem tem a maior malha, a maior rede de distribuição. Ela tem 25 consultores próprios, 12 escritórios regionais, então ela está muito perto do cliente, né? E isso ajuda bastante também na venda para reposição. E o que eu queria te perguntar também é em relação ao seu preço-alvo, né? Cerca de 6,30 para o papel, o que dá esse potencial que a gente falou de 70%. O que está na sua projeção e o que você não considera? Existe alguma opcionalidade que você não colocou ali nesse preço-alvo? Ótimo, ótima pergunta. Esse preço-alvo, assim, as premissas mais importantes dele são um crescimento de receita de 8% nos próximos 10 anos, um custo de capital de 14% para o capital próprio, uma margem EBITDA média de 15%, que é mais ou menos... A empresa não tem um guidance oficial, mas quando você conversa de uma forma informal com a empresa, eles te dizem que eles acreditam que a margem vai ficar entre 14% e 16%. A gente está usando uma margem EBITDA de 15% para os próximos anos. Um crescimento na perpetuidade que é só a inflação, que é 5%, e uma estrutura de capital com uma alavancagem baixa, que é 1,5 dívida EBITDA. Hoje, em função de uma oferta que aconteceu em abril, em que a empresa captou 300 milhões de reais, ela está com um caixa líquido provavelmente de 180 milhões de reais. Esse caixa líquido, se a gente compara com o valor de mercado da ação, que é uns 800 milhões de reais, mais ou menos, representa mais de 20% do valor de mercado da Fras-le. Então, assim, até como um teste de sanidade, 20% do que a Fras-le vale hoje em dia em bolsa é caixa, né? E aí eu acho que, assim, vale dar um passo atrás para responder melhor a sua pergunta, para que esse caixa veio, né? No processo de fazer essa oferta, entrou como um acionista relevante com 15% do capital, a Gávea, que quase todo mundo sabe, mas vale dizer, uma das maiores gestoras independentes do Brasil. Ela, vamos dizer, tem um histórico muito interessante no setor de private equity, que é, vamos dizer, o fundo que investiu na Fras-le, é um fundo de private equity que vai ter uma posição ativa, vamos dizer, ajudando a gestão da Fras-le, que, diga-se de passagem, é uma gestão muito competente. Depois eu queria contar um pouquinho sobre, vamos dizer, o management da Fras-le, que me entusiasma muito. Então, quer dizer, agora tem uma pessoa do Gávea no conselho da Fras-le e pelo acordo de acionistas, eles têm, vamos dizer, poder de veto e presença em comitês em coisas importantes, como, vamos dizer,
alocação de capital, aquisições, o tamanho dos dividendos que podem ser distribuídos, participação no comitê de partes relacionadas, porque a Fras-le ela é uma subsidiária da Randon, né, do grupo Randon, que todo mundo conhece. A Randon tem 51% da Fras-le, e a Fras-le naturalmente, até por uma sinergia que existe dentro do grupo, faz operações de partes relacionadas que, assim, são todas dentro de mercado, mas você ter, vamos dizer, uma pessoa terceira de uma gestora renomada chancelando essas operações, dá uma camada a mais de confiança em relação a esse tipo de transação. O dinheiro que entrou na Fras-le, ele assim, tem um foco de aquisições e oportunidades de crescimento, né? A Fras-le fez movimentos nos últimos 10 anos de fazer uma planta na China, fazer uma planta nos Estados Unidos, comprar uma empresa que faz produtos correlatos que vão no sistema de freio que chama Controil. Então ela tem uma vocação de crescimento. E ela tem vários alvos que possam ser empresas, tanto que fazem material de fricção. Ela tentou comprar a Duro-Line, que é uma competidora importante aqui no mercado interno, em 2014. Ela pode estar fazendo aquisições nessa linha de comprar produtores de material de fricção. Ela pode estar indo fazer plantas fora do Brasil, talvez na Índia, talvez no leste europeu, e ela pode estar comprando produtos correlatos, como foi a aquisição da Controil. Então, esses 120 milhões que você falou, né, em caixa, eles já têm destino? Isso. Assim, na verdade, não tem nada fechado, pelo que eu entendo, né? Mas existe... há plano de... Exatamente. Existe um plano de aquisições. E, além disso, a Fras-le assim, tem uma capacidade de crescer de uma forma orgânica muito grande. Hoje em dia, ela está só utilizando 60% da capacidade dela, né? Então, ela, assim, organicamente, ela precisa investir muito pouco para continuar, vamos dizer, aumentando a presença dela no mercado, né? Então, e ela, na planta dela nos Estados Unidos, por exemplo, ela tem uma grande oportunidade que ela tinha um contrato de exclusividade com a Meritor, que é uma empresa muito grande dos Estados Unidos que distribuía os produtos da Fras-le. Era o único cliente que ela podia ter até, se não me engano, 2013. E de 2014 em diante, a Fras-le se liberou e ela está num processo de tentativa de homologação com outros grandes clientes que podem mudar de patamar a rentabilidade da planta dela nos Estados Unidos. Os Estados Unidos representa 25% da receita da Fras-le hoje em dia. Então, tem oportunidades muito interessantes, orgânicas também, que a equipe da Fras-le está atacando. E eu queria te perguntar, no começo da entrevista, a gente estava falando sobre a liquidez do papel. Uhum. Você comentou que tem potencial para chegar a 2 milhões, hoje movimenta 250 mil. Uhum. O que a entrada da Gávea, que você também estava comentando, pode interferir nisso, pode ajudar a aumentar? A Gávea entrou na companhia em abril, né? Isso. Como que isso pode contribuir para aumentar e por que você vê esse potencial de chegar a cerca de 2 milhões? Na verdade, deixa eu só dar um passo atrás e dizer uma coisa. A liquidez da Fras-le hoje ela é baixa até se a gente esquecesse que a Gávea e a Previ e a Petros eventualmente vão vender as participações delas na empresa. Se você pegar só, vamos dizer, o que a gente considera como float, os outros, esses 3 que eu falei agora, esses outros que são basicamente gestores long only, pessoas físicas, o valor de mercado dessa turma na Fras-le é 120 milhões de reais. Uma ação costuma negociar entre 0,5% e 1% do valor de mercado todo dia, do valor de mercado do float todo dia, né? Se a gente fosse aplicar essa conta para a Fras-le, para os 120 milhões, a gente ia chegar em uns 900
R$ 1.000 dia de liquidez e só se negocia 200 mil na Fras-le hoje em dia. Então, por que isso acontece? Pelo perfil dos acionistas da Fras-le, que são muitos deles fundos como a Mosaico, a gente contribui um pouco para essa baixa liquidez, que sentam em cima das posições. Mas a minha experiência como gestor de small caps quando uma empresa começa a entregar resultados consistentes, cria uma perspectiva interessante, o preço começa a subir e aí você cria um círculo virtuoso de aumento de preço que faz com que os gestores, os acionistas fiquem mais propensos a se desfazer das suas posições e a liquidez vai aumentando. Eu vi isso acontecer na Exetec, eu vi isso acontecer na Estácio, que são participações históricas do fundo, e eu acho que isso pode acontecer na Fras-le também. Mas, te respondendo, a Gávea é um fundo de private equity e private equity tem uma vida limitada dentro das empresas, né? Então, eu imagino que num período de 5 anos é um alvo interessante de pensar que a Gávea poderia estar desinvestindo da participação dela. E, assim, os fundos de pensão, a Previ e a Petros, eles já se mostraram numa tentativa de oferta que a Fras-le fez em 2014 e a condição de mercado não estava interessante naquela época, por isso ela não foi em frente. Eles se mostraram interessados em vender. Eles eram os vendedores junto com algumas outras gestoras naquele movimento. Então, dá para acreditar que em algum momento pode existir um movimento coordenado, talvez quando a Gávea sair, talvez antes até, de venda dessas participações importantes, minoritárias, que liberariam, vamos dizer, muito espaço para aumento de liquidez. Bom, e outra pergunta que eu queria te fazer, na sua resposta anterior você comentou sobre a gestão que te entusiasma muito. Por quê? Então, assim, a Fras-le, ela vem fazendo um trabalho muito bacana desde que o antigo presidente Daniel Randon entrou com uma meta de levar o faturamento da empresa para R$ 1 bilhão e ele atingiu esse número. Ela vem crescendo de uma forma consistente. E em 2014 veio para a empresa um CEO novo, o Daniel se tornou vice-presidente de finanças do Grupo Randon, é conselheiro na Fras-le e ele é super próximo, ativo, e então ele está ainda muito envolvido e dá para ver que ele tem um carinho muito grande com a Fras-le. Se você perguntar na Randon, assim, é consensual que a joia da coroa dentro das empresas Randon é a Fras-le. Mas a pessoa que veio para ser o presidente da Fras-le é um dos melhores CEOs que eu já conheci. O nome dele é Pedro Ferro. Ele é um brasileiro que foi expatriado no começo da carreira dele pela Cummins. Ele passou pela Meritor, pelo Arvin, pelo Marmon Group, que é uma divisão da Berkshire, do Buffett. E depois voltou para a Meritor para ser um dos vice-presidentes da Meritor, assim, estava na disputa pela presidência da Meritor, uma empresa gigantesca. E aí o Grupo Randon tem uma proximidade grande com ele por causa da relação com a Meritor. Ele veio para o Brasil em 2014 e ele promoveu um choque de gestão muito, muito bacana, muito efetivo para a empresa. Ele é um cara que, assim, vamos dizer, é apaixonado por eficiência e estudos de eficiência. Acabou de escrever um livro sobre uma forma de Lean Manufacture que chama 80-20. Basicamente, é o conceito de que 80% do lucro de uma fábrica está em 20% dos produtos que são feitos. E você tem muitos produtos que são, vamos dizer, pouco rentáveis, que giram pouco e que, para você melhorar o lucro da empresa, você precisa descobrir quais que são os grandes ganhadores de dinheiro e quem está, vamos dizer, sendo meio peso morto na composição do retorno de uma empresa. E aí, vamos dizer, nesse processo, a Fras-le melhorou muito a precificação dos produtos, descontinuou coisas que estavam, vamos dizer, pouco rentáveis,
melhorou a linha de produção, deixando ela mais leve e o custo de produção caiu em função disso. A gente vê claramente uma melhora da margem bruta. Em parte, isso daí foi a desvalorização do real, mas a grande parte veio e continua, mesmo agora que o real está se apreciando, a gente consegue ver que teve uma mudança de patamar de margem bruta, que era na casa de 25%, hoje em dia está em 29%, em função dessa implementação desse Lean Manufacturing, desse 80-20. Junto com isso, a empresa se tornou muito mais, vamos dizer, criteriosa na alocação de capital. Eles fizeram um trabalho muito bacana de diminuição do capital de giro, os prazos de estoque e de recebimento vieram diminuindo bastante. Além disso, eles se tornaram mais restritivos nos investimentos. Há 2 anos que a Fras-le investe menos do que a depreciação. E, assim, por exemplo, uma iniciativa interessante. Tinha uma linha que estava pouco produtiva aqui no Brasil, de blocos, eles mandaram essa linha para a planta nos Estados Unidos. Então, uma cabeça muito de fazer mais com menos, de otimizar, de tirar leite de pedra. Então, isso daí, vamos dizer, é muito do legado do Pedro, com muito respaldo do Daniel. E tem uma turma jovem lá, de diretores e gestores que fizeram a carreira na Fras-le, mas que já foram expatriados para a planta da China, já trabalharam nos Estados Unidos, enfim, é uma empresa global, apesar de estar escondida lá no interior de Caxias, e que tem uma pegada, quem vai lá visitar consegue sentir, vamos dizer, o entusiasmo e a identificação que os gestores da Fras-le têm com a empresa. Bom, e para a gente terminar a entrevista, eu queria te perguntar para o pessoal que está assistindo a gente, esse é o momento para comprar ação? Eu acho que sim. Eu acho que é difícil de você achar, principalmente no mercado de hoje, que assim, muitas coisas já subiram, uma combinação de tamanha solidez com um valuation interessante, né? É óbvio que ela tem os riscos dela, né? Assim, a gente falou um pouco de aquisições, né? Eu acho que o processo de fazer aquisições, de crescimento, ele sempre embute um risco grande de fazer alocações de capital a preços caros ou um risco de execução quando você entra em novos mercados. E sempre tem o risco macro, a gente falou um pouco de câmbio. Eu acho que a empresa, as pessoas pensam nela como elas pensam quando elas olham para Tupi ou para Metal Leve, de que são empresas que vão sofrer com câmbio. Tem todo um lado de que uma parte importante da receita delas é em dólar, mas 50% do custo da Fras-le também é em dólar. Então, eu acho que ela, na margem, a margem dela é meio neutra em relação ao câmbio. Por outro lado, eu acho que assim, tem todas essas iniciativas de crescimento que vão mais do que contrabalancear um real um pouco mais baixo. Então, a resposta objetiva eu acho que a hora é uma hora interessante, sim. Ô, Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui. E para quem está nos assistindo, conto com vocês amanhã, 11h15, aqui na Infomoney TV, para a nossa última entrevista do painel de Small Caps do Infomoney. Uma ótima quinta-feira a todos.